Bem-vindos de volta ao Guia de Sobrevivente. Me diz uma coisa, facas de aço muito duro ou facas de aço mole para sobrevivência? Eu tinha certeza que quando eu mostrei para vocês no vídeo passado essa faca aqui, a SRK da Cold Steel, que é feita com aço especial e tem uma dureza muito grande, muita gente ia entrar aqui e dizer: ah, Batata, não presta porque é dura demais e eu não consigo afiar. Lá na década de 80, quando as facas de sobrevivência começaram a ser classificadas como tal, realmente numa categoria só para elas, existia um conceito real que as facas tinham que ser mais moles, não tão duras, na casa dos 50 Rockwell C. Por quê? Porque tecnicamente o operador podia afiar ela em qualquer lugar. Porém, essas facas tinham um desempenho muito bom lá em cima, na Europa, nos Estados Unidos, onde basicamente as madeiras são moles e o operador tinha no máximo que descamisar um animal. Então anota uma coisa aí que você vai ter que tatuar agora: qualquer faca corta. Qualquer faca, desde as muito caras de material muito bom até as mais baratinhas que você compra na China, todas elas vão cortar. Porém, quando essas facas de sobrevivência desceram para o hemisfério sul, o caldo entornou. Foi aí então que eles perceberam que aquele conceito de faca mole não funcionava muito bem aqui por conta de um efeito chamado efeito açougueiro. Vamos simular aqui o trabalho de um açougueiro. Ele pega aquela bonita peça de carne e a primeira coisa que ele faz é dar uma afiadinha na faca de açougue dele. Ele vai lá, ele vai desossar a carne, ele vai cortar uns pedaços. Num determinado momento, antes de tirar os bifes, o que ele faz? Pois é, por que ele faz isso? Sim, porque a faca perde o fio. Toda faca perde fio, independente dela ser muito mole ou dela ser muito dura. O açougueiro, por exemplo, vai a cada 5 minutos ou a cada X cortes ter que afiar a sua faca. Porque aquelas facas brancas de açougue, as facas de chefe, as facas de cozinha são moles. Basta um osso, basta a própria tábua onde você vai cortar a carne para você tirar o fio da faca. E é por isso que o açougueiro, a cada 2 minutos... Você não pode simplesmente, cada vez que você encarar uma madeira muito dura, ter que parar para reafiar sua faca. Olha, meu, você tá falando merda. Você pega uma faca dura pra caramba, você não consegue reafiar ela em campo. Sabe o que eu faço com a minha? A minha eu afio até numa pedra de rio. Qualquer lixinha, qualquer abrasivinho, eu boto o fio na minha faca. Aí, quer saber? Eu nem gosto de faca muito afiada. Eu vou contar uma coisa pra você. Qualquer aço, anota isso aí também. Qualquer aço, independente da dureza, vai ser desgastado por abrasivo. Quer ver uma coisa? Olha isso aí. Olha só, o que eu vou fazer aqui é um teste único e exclusivamente para comprovar um ponto de vista, ok? Bom, vamos lá o que eu vou usar. Aqui nós temos uma Parabone novinha, uma serra Starrett e uma pedra de afiar da Carborundo. E aqui dentro, água e uma esponjinha, ok? Primeiro teste que eu vou fazer para vocês é o teste de corte da serra. Essas machadinhas Parabone aqui, elas são têmpera integral, ok? É aço 1060 com têmpera integral. Eu vou mostrar para vocês que a serra, na minha mão, sem o arco, sem nada, vai desgastar esse material. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o jeito. Aqui está, tá? Não vou nem gastar muito, já dá para vocês verem aqui na câmera, ok? Aqui a limalha, tá? E aqui o corte da machadinha. Eu não quero estragar a machadinha. Bom, isso significa que uma serra Starrett zerada tem uma dureza mais ou menos aproximada a 70 Rockwell C. Ou seja, ela é dura pra caramba, ela é dura demais, dura o suficiente para cortar outro aço. Ela provavelmente é muito mais dura que qualquer faca de sobrevivência, logo deve ser muito difícil, muito impossível de afiar, correto? Vamos dar uma olhada nisso então. O que eu vou fazer agora é pegar essa esponjinha e passar aqui na parte mais larga da Carborundo, ok? Eu estou tirando aqui parte da limalha e do pó da pedra que fica armazenado aqui, também umedecendo a pedra. O que eu vou fazer é pegar essa serrinha do jeito que ela está, do lado do corte, tá? Do lado do fio aqui, e vou passar aqui para ver se ela afia, ok? Vamos lá.
Bom, o que você acha que está acontecendo aqui? Tá desbastando a serrinha ou não? Coloca aí nos comentários, por favor. Aqui nós não temos um fio, nós não temos um alívio, que é aquele desbaste inicial que as pessoas fazem para fazer um fio de faca, ok? Tudo que nós temos aqui é a própria serra nova como ela veio de fábrica. Vamos dar uma olhada agora se ela sofreu algum desbaste na pedra carborundo, ok? Tecnicamente, e até onde eu sei, a carborundo é uma pedra que você compra em qualquer açougue e em qualquer casa de material de construção do Brasil. Dá uma olhada aqui, tá? Nós estamos falando do aço mais duro que eu consegui arrumar para mostrar para vocês. Se eu tivesse feito isso com uma lima, que é outra ferramenta para cortar aço, teria acontecido exatamente a mesma coisa. Aqui está o outro lado dela e aqui está o lado que nós passamos na pedra carborundo, ok? Eu vou fazer agora o outro lado só para comprovar a minha teoria. Olha só, o primeiro lado e aqui o segundo lado. Eu acho que ficou bem claro o que eu quero mostrar para vocês. Olha só isso aqui. Se eu tivesse me esforçado só um pouquinho, eu teria colocado um fio liso nessa serra da Starrett, ok? É uma serra com 70 de dureza. Aqui estão os dois lados e você vai ver que ela já não tem mais essa ondulação que ela tem aqui em cima, que é utilizada para serrar. Aqui ela já está totalmente lisa. A faca de sobrevivência não tem que cumprir essa missão. Ela tem que cumprir também as próximas missões. Se eu tenho uma faca mais dura, eu vou ter uma retenção de fio melhor. Se eu precisar sacar essa faca e usar, ela vai ter vários pontos onde o fio vai estar perfeitamente afiado. Se por acaso ela perder o corte em 1, 2 dias, eu consigo sim reparar ela exatamente da mesma forma que eu reparo uma faca de dureza maior. O que vai acontecer é que provavelmente eu vou levar só um pouquinho mais de tempo para fazer essa afiação. O caso é, eu não vou precisar ficar agindo como um açougueiro. Para cada sisal que eu cortar, eu ter que parar para reafiar a minha faca. E aquela pessoa que diz para você que a faca não tem que ser tão afiada, tá te enganando. No vídeo passado, o link tá aqui em cima, a SRK torou lenha, fez shopping, batoninho, eu enterrei ela dentro de um tronco, bati nela sem dó. Vamos verificar o fio dessa faca? Olha aqui, não foi afiado, ela não tem exatamente nenhuma marca de afiação, ok? Vamos ver como ele corta agora. Se eu precisasse dela para uma emergência, ó, ele engripa em alguns pontos, mas a faca está perfeitamente funcional. Eu usaria ela tranquilamente mais uns bons dias antes de botar ela para afiar. Mas nós vamos fazer algo diferente hoje. Nós vamos fazer a afiação desse aço duro e eu vou mostrar para vocês que tem recursos que você pode ter dentro do seu kit de afiação que são perfeitamente aplicáveis em facas como essa. E você vai investir em uma faca de material mais duro para ter um alto desempenho de corte, para ter uma retenção melhor, para mim parece meio óbvio que você também invista em boas pedras de afiação. Lembra que eu falei que qualquer aço afia com qualquer abrasivo? Inclusive até mostrei para vocês no teste. Pois é, com essas pedras aqui, você vai ter um tempo de afiação muito melhor e um desempenho ainda melhor nesse tipo de faca. Por quê? Porque pedras como essas foram desenvolvidas para aço mais duro. Lá nos anos 80 isso era impensável, mas o mercado automaticamente se adaptou a poder afiar essas peças mais duras. Essas pedras que eu vou mostrar para vocês são feitas pela Ganzo. Ganzo é uma empresa que trabalha uma série de canivetes e alguns deles com um aço bem legal, ok? Você vai ver aqui a pedra Ganzo número 1, número 120. Essa daqui é para você poder fazer reparos mais pesados. Aqui você vê a 320 e isso daqui já te dá um corte muito competente na sua faca. E a partir daqui você vai ver uma série de pedras que são as pedras diamantadas. Isso mesmo. O que isso daqui vai mudar na sua vida na hora que você vai afiar uma faca como essa daqui? Na velocidade. Se você está em campo e depois de alguns dias a sua faca especial perdeu o corte, com isso daqui você vai conseguir colocar o corte nela, reparar tudo muito rapidamente. Essa é a pedra diamantada de gramatura 100, ok?
ela serve para que você faça um desbaste muito mais grosso na sua faca de sobrevivência, se ela sofreu muito dano. Na sequência, você vai aplicar uma pedra de gramatura 200. Essa pedra aqui já vai começar a fazer um polimento e um corte relativamente competente na sua faca. A próxima pedra tem uma gramatura de 400, ok? Essa pedra aqui já vai começar a fazer aquele fio onde você vai ter um belo polimento na lâmina. A pedra diamantada de 600, quando você passa a mão aqui, você praticamente não sente. Essa pedra aqui vai dar o polimento final e vai transformar a sua faca de sobrevivência numa navalha. Na condição que essa faca aqui está, depois de todo aquele monte de porrada que ela levou, para reparar o fio dela eu vou usar essa pedra aqui, tá? A de 600. Definitivamente eu não preciso de grandes desbastes na lâmina. Ela continua cortando e ela só perdeu um microfio em alguns pontos. Microfio é exatamente aquele pontinho mais fino da lâmina. Com essa pedra aqui eu consigo, olhando a lâmina nessa posição, tá? De frente, escolher o ângulo que se encaixa na lâmina. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Eu vou escolher o ângulo aqui dessa forma, na mão mesmo, tá? Porque em campo você não tem muito jogo para ficar afiando faca, isso você faz em casa. A gente vai colocar isso aqui e eu vou dar uma leve reparada nesse fio aqui, ó. Olha aqui o desgaste na pedra, quase não aconteceu, tá? Ela não é feita para grandes desbastes, e sim para reparar o fio da sua faca em campo. Mas, ainda assim, se você der uma olhada aqui na faca, você vai ver que tem uma micro poeira. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aqui, tá? É uma micro poeira, que é o desbaste da faca. E agora eu vou colocar ela de frente, vou medir, esse é o outro lado da faca, tá? Vou medir o ângulo aqui e vou fazer a afiação usando essa pedra ganso aqui de 600, tá? Bom, eu só dei algumas passadas, porque a faca realmente não estava muito zoada. Vamos testar ela agora para ver como ficou. Olha só, eu vou usar aqui a mesma folha de papel que eu usei aquela hora, tá? Só para vocês verem. Faca de sobrevivência não serve para cortar papel. Não deve ser usada para barbear. Mas acho que deu para perceber que depois de toda aquela porrada, com algumas poucas passadas de uma pedra considerada o ideal para facas de sobrevivência, a nossa SRK voltou ao normal. Vai funcionar só com a SRK? Não, vai funcionar com qualquer faca dura que você tenha. Também, né, meu? Essa faca tem um puta aço envenenado, é lógico que ela vai cortar pra caramba. É exatamente isso. Nós, sobrevivencialistas, precisamos disso aqui. Uma faca que funcione por vários dias seguidos sem perder o fio e que tenha um reparo de fio tão bom como qualquer outras. Não de faca mole. Você não vai passar a sua situação de sobrevivência amolando faca que nem um açougueiro. A parte interessante, onde você consegue essas pedras para fazer a fiação? Tanto as pedras normais, granuladas, como as pedras diamantadas, no nosso cupom desse mês da Croster. Você vai entrar no link que está aqui embaixo na descrição, você vai colocar esse cupom que está aqui e você vai poder adquirir qualquer uma dessas pedras com 30% de desconto. Eu sei que eu falei no outro vídeo que é promoção o cupom da Cold Steel, mas lá dentro da aba do guia você vai achar todas as pedras de afiação da Ganso por um preço muito barato. Porque faca cega, camarada, na hora que você mais precisa, não presta pra nada. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Enfia o dedão no like, favorita e compartilha esse vídeo. Se você puder, apoie os nossos projetos aqui no Apoia-se ou se torne membro do canal, porque assim a gente pode continuar produzindo vídeos cada vez mais legais para você. Eu acho que ficou bem claro que faca de aço duro, envenenado, cheio de componentes para manter a retenção, é muito melhor para qualquer sobrevivencialista que vai se preparar para uma situação de emergência. Eu sou o Batata, a gente se vê no próximo. Até mais.